Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio. Está acabando o quinto mês do ano. Para mim a vida está passando rápido demais. Às vezes é uma correria. A gente vê, daqui a pouquinho, mais um pouco, vai embora o primeiro semestre do ano e já vamos começar a falar de Natal, enfeite de Natal nas lojas. Não demora nada. Vamos lá. Não sei se vocês se lembram, na época da pandemia, tinha uma organização bolsonarista de direita, de ultradireita, chamada Médicos pela Vida. Eram os tais médicos negacionistas que diziam que vacina era um perigo, que a doença não era tão grave assim, e eles promoveram, incentivaram, divulgaram aquela falácia do kit Covid. Kit Covid, lembra aquilo? Cloroquina, azitromicina, acho que era isso. Aquele outro que era remédio ivermectina, e mais não sei o que. E com isso, eles enfiaram isso. Aquele hospital da rede Prevent Senior, foi um negócio desse. Fizeram isso em Manaus, o pessoal lá sem oxigênio, e eles, ao invés de levar oxigênio, foram para lá para levar kit Covid, enfim, assassinos, criminosos. Pois bem, eles foram condenados pela Justiça do Rio Grande do Sul a pagar 55 milhões de reais de ressarcimento ao Estado brasileiro, por todo o mal que fizeram. Obviamente, isso foi uma decisão de primeira instância, obviamente isso vai caber recurso lá no TRF4, porque vai ser lá no TRF4. É bem capaz deles derrubarem isso, porque aqueles caras do TRF4 não são flor que se cheire, né? Toda hora a gente vê eles aí indo na contramão da vida e do mundo. Mas isso subindo para o STJ e tal, acho que vai prevalecer, e esses caras vão pagar caro. Eu acho que tinham que pagar mais caro criminalmente, mas já é bom ter que... Não sei nem como é que eles vão fazer, mas também não é problema meu. Eles que se virem para pagar os 55 milhões de reais. Bem cara de bolsonarista, né? O autor do pedido da CPI dos atos terroristas de 8 de janeiro é o deputado André Fernandes. Ele é do PL bolsonarista do Ceará e ele foi indiciado com autorização da Justiça pela Polícia Federal exatamente por fazer parte do ato terrorista. Ele incentivou, ele financiou, ele promoveu, divulgou o ato de 8 de janeiro, incentivou as pessoas a irem lá. E aí esse cara está sendo investigado, mas esse cara é o cara que pediu a CPI para investigar, porque eles acham que vão inverter esse ônus e essa culpa, né? Mas todo mundo sabe bem o que aconteceu, isso não tem maiores problemas. Outra pérola bolsonarista: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está vendendo terras que foram griladas. Fazendeiros, o que são terras griladas? Terras da União, do Estado, de um modo geral, né? Do Estado como ente, Estado, que são invadidas não pelos sem terras, não ocupadas pelos sem terra, que não tem terra e precisam. Elas são invadidas, aí sim, nesse caso, invasão é a palavra certa, por fazendeiros. O cara já tem uma baita fazenda e ele vai lá ainda, invade a terra, fica sendo grileiro naquela terra. E aí, o governo, aí o que deveria fazer? Desapropriar essas terras griladas e colocar essas terras para a reforma agrária, para o movimento dos sem terra, mesmo que não seja a organização MST, mas para gente sem terra, porque tem sem terra que não está vinculada ao MST.
Mas não. O que o Tarcísio faz? Ele vai vender essa terra aos fazendeiros, vão ter que pagar. Agora vejam que mamata de pai, mãe, avô, tataravô para filhos, netos, bisnetos e tetranetos. Ele vai dar um desconto nessas terras de 90%. É isso mesmo que vocês ouviram. Os fazendeiros ricos vão pagar apenas 10% do que as terras valem. Só para vocês terem uma ideia, a imprensa divulgou. São 39 milhões de metros quadrados no todo, né? 39 milhões de metros quadrados. E isso está sendo vendido por 14 milhões de reais. Ninguém da imprensa fez, mas o Márcio Adriano é chato pra cacete, eu reconheço isso. E eu fui fazer a conta de quanto custa, eles vão pagar por metro quadrado. E espantem-se, eles vão pagar exatamente 36 centavos de real por metro quadrado. É menos que uma moedinha de 50 centavos por metro quadrado. É um escândalo, é uma vergonha. Não fazem isso para os sem terra de verdade. E aí abrem uma CPI contra os sem terra, porque os sem terra ficam lá, coitados, desesperados. Que além de tudo, terras que poderiam servir para eles estão fazendo parte dessa mamata sem tamanho que o governador bolsonarista de São Paulo, que dizem que vai ser o sucessor do Bolsonaro em 2026, porque o Bolsonaro vai estar inelegível, que dizem que ele será o candidato a presidente da República, é isso aqui, tá? Só para a gente já ir anotando, além de tudo que ele já fez, que já tem vários itens no prontuário dele. O Dudu Bananinha, mais bolsonarista, tem um sócio nos Estados Unidos, um brasileiro que é sócio dos Estados Unidos. Agora, o fantástico, entre aspas, é que este sócio dele apoiou financeiramente o golpe de 8 de janeiro. Ou seja, não resta a menor dúvida de que a família Bolsonaro está toda encalacrada com isso. Já não tinha dúvida. Mas os fatos vão só corroborando essa certeza em nós. Gente, hoje o Lula falou com o Putin pelo telefone. O Putin o convidou para uma reunião que vai ter em São Petersburgo e o Lula recusou. Recusou, claro, aquela coisa diplomática, né? Não, nesse momento eu não posso, não tenho tempo e tal, não sei o quê, não tenho agenda. Mas o Lula se mostra absolutamente coerente com o que falou o tempo todo. Lá no Japão, ele disse: eu não quero visitar o Putin e o Zelensky só para ter uma fotografia com eles e eles terem uma fotografia comigo. O que eu quero é que se discuta a paz, ou se não for a paz, um cessar-fogo, um armistício, alguma coisa assim. E aí o Lula deixou isso muito claro no Japão. A hora que os dois quiserem, os dois toparem conversar, aí eu estarei disposto aí ele usa até esse termo, ao fim do mundo para ajudar nesse processo. Agora, enquanto os dois só pensarem em guerra, não contem comigo. E ele está certíssimo, então ele não vai à Rússia, como também se o Zelensky chamar, ele não irá à Ucrânia, enquanto não houver efetivamente um aceno dos dois lados à busca por parar a matança que está acontecendo na Ucrânia. Falando nesse assunto, e eu aviso isso há muito tempo, aquela história, né, que a Rússia dizia: olha só, não passem dessa linha vermelha, não passem dessa linha vermelha aí, porque eu vou reagir. A OTAN, Estados Unidos, Europa e a Ucrânia passaram e deu a merda que deu. Agora a Rússia está fazendo um novo aviso. Está dizendo o seguinte: se Estados Unidos e Europa continuarem mandando armas de ataque, porque no início eles mandavam armas para a Ucrânia se defender. É um direito da Ucrânia se defender, ela não tem armamento suficiente, nós vamos mandar.
Tá, eu não concordo, porque eu acho que é a história do desarmamento aqui, né? Quanto mais arma, mais morte. Quanto menos arma, menos morte. Mas tá bom, a Ucrânia tem que se defender, legal. Só que de um tempo para cá, uns 6 meses ou mais para cá, Estados Unidos e Europa passaram a enviar para a Ucrânia armas de ataque. Então não é mais só para se defender, é também para lá atacar o território russo. E aí a Rússia está dizendo, se continuarem a mandar esse tipo de arma para a Ucrânia, é possível que nós, russos, revidemos com ataques nucleares. Não adianta, mas a Rússia é mazinha, ou a Ucrânia é mazinha, ou a Rússia é boazinha. A discussão não é essa. A discussão é, essa guerra está escalando, como se diz hoje em dia, está se tornando uma coisa numa escala que está aumentando, subindo cada vez mais, e que, se não parar, que é o que o Lula está propondo explicitamente, se não parar, é possível que o mundo viva um terror muito maior. E aí, depois que estourar tudo, não adianta ficar querendo descobrir quem é o culpado. O importante é evitar que aconteça. Depois que tiver acontecido, aí é bobagem. Foi esse, foi aquele. Foi todo mundo. Essa é a tese do Lula e isso é o que eu penso também. No final da história, se der merda, todo mundo é culpado, porque todo mundo podia fazer alguma coisa, quer dizer, todo mundo que está colaborando para a guerra, né? Quem podia estar fazendo alguma coisa, e assim, os Estados Unidos e a Europa se disseram assim, não, vamos parar esse troço, vamos parar, chama a Rússia para conversar, né? Para de mandar arma para a Ucrânia, diz para a Ucrânia, chega, para aí, vai conversar com a Rússia, que vai ter pelo menos um cessar-fogo para poder ter uma conversa. Agora, na verdade, não tem, tirando alguns, dentre eles o Lula, ninguém mais está pensando dessa forma. Todo mundo só pensa naquela coisa assim, não, eu vou ganhar do outro. E isso me interessa, porque os Estados Unidos não está nem um pouco preocupado se a Ucrânia vai ser arrasada, como já está sendo, ou não. Os Estados Unidos não está preocupado com isso. Os Estados Unidos está preocupado com o interesse dele. Tentar enfraquecer a Rússia, tentar enfraquecer a China e ganhar muito dinheiro com armas e armas e armas sendo vendidas, porque não estão sendo doadas. É uma tolice. A imprensa mente nisso. A imprensa doura uma pílula dizendo que está mandando como se fosse assim uma benesse. Não é. Depois a Ucrânia tem que pagar isso tudo para a Europa e Estados Unidos. Então, enquanto não tiver realmente uma disposição em parar essa matança, a matança vai continuar e pior, pode aumentar muito em escala nuclear. Tchau, bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira.